Meus irmãos, nós estamos aqui então, hoje dia 24, correto? De maio de 2020, na casa do pastor Eliseu, nesse espaço aqui que ele construiu para ser um seminário, para ser um curso de psicanálise. E nesses tempos de coronavírus estamos usando para fazer reuniões de adoração ao nosso Deus. Então nesse momento nós vamos à mensagem que tem como tema a fé de Abraão e que tem como texto Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, e que eu peço ao Natan que leia. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Olha só, meus amados, né? Esse texto, né, que é o texto que relata a chamada de Abraão, quando ainda se chamava Abrão, e vou logo adiantar para os irmãos que o nome Abrão significa pai das alturas, e o nome Abraão significa pai de multidões, tá bom? Abrão, pai das alturas, Abraão, pai de multidões. E Abrão então recebeu a chamada e foi obedecer à vontade de Deus. E por isso ele foi chamado o pai da fé. Né? Porque, meus irmãos, Abrão, na época, lá em Ur dos Caldeus, no lugar onde ele morava, depois ele foi tirado de Ur dos Caldeus junto com a sua família e foi morar lá nos desertos de Harã, e foi lá no deserto de Harã que ele recebeu a chamada para ser o patriarca desse povo que nós chamamos de hebreu e hoje judeu. E Abraão, então, ele deixa tudo, pega a sua mulher, pega seu sobrinho, pega suas coisas e sai pelo caminho que o Senhor o mandou ir. Por isso que a palavra de Deus significa luz do caminho. Por quê? Porque eles foram sem saber para onde ia. Deus disse que ia mostrar, ele acreditou e foi. Agora, nem à toa, né? Nós podemos dizer aqui que Abraão foi chamado pai da fé, porque olha, meus irmãos, Abraão, ele não vivia mal não, né? Abraão era rico, a família de Abraão era abastada, Tera, seu pai, e tinha muitos bens. Ur dos Caldeus era uma cidade como se fosse de primeiro mundo naquela época, né? Tanto que eles tinham um estudo melhor do que os egípcios. Eles tinham, né, tudo de bom e do melhor. E com o conhecimento daquela terra, em qualquer lugar que eles fossem, eles se dariam bem por conta daquilo que eles sabiam. E Abraão, então, com esse vidão que ele tinha, ele recebe o chamado e deixa. Muitas vezes a gente pensa, né? Vivia no deserto, passava sede, passava fome, estava puxando a cachorrinha, assim agora, né? Deus chegou e falou: vem. Agora, quando você sabe que uma pessoa tem tudo do bom e do melhor, né? E Deus chama e ele vai, meus irmãos, isso é fé. Isso é fé. Eu era adolescente ainda, quando foi ao sítio Sossego, e tinha um senhor lá que estava sentado assim no banco lá na beira do campo, todo dia, né? Ele ia de manhã para lá e ficava lendo a Bíblia. Uma vez se irmei de perguntar quem era aquele senhor, e o irmão que estava comigo falou: aquele é o pastor fulano de tal, ele é pastor da igreja tal, assim. Ele era chefe de um departamento na Petrobras, e ele pediu as contas para ser pastor. Eu falei assim: meu pai do céu, que isso? O cara ser chefe de um departamento da Petrobras e pedir as contas para ser pastor. Isso é fé, meus irmãos. Isso é fé. Isso é fé, porque tem aquele ditado que diz, né, que mais vale uma andorinha na mão do que não sei quantos voados. 10 voando, 20 voando, não importa, né? E às vezes eu fico pensando, né, como
um colega nosso, que é pastor também, o nome dele é Ricardo Reis, que ele faltando 6 meses para ser promovido segundo sargento da Marinha, pediu baixa para ser pastor, né? Aí, quer dizer, largou tudo, saiu com a mão na frente e outra atrás, para ser pastor. Ele disse para mim que Deus nunca o abandonou, nunca deixou ele passar necessidade, nunca faltou nada. Estudou, fez faculdade, seus filhos também estudaram, fizeram faculdade, todo mundo formado, tudo com dinheiro que Deus lhe proporcionou pela sua graça, né? E nós temos aqui também o pastor Eliseu, né, que era cabo da Marinha e pediu para sair, para ser pastor. Saiu pela compulsória, né? Mas podia ter tido uma carreira brilhante. Se for aqui, vamos ganhar para todo mundo. Amém. Então, meus amados, voltando aqui, esse pastor Eliseu atender ali o telefone dele, né? Abraão, ele fez coisas fantásticas, extraordinárias, inatingíveis, que a gente, eu acho que não consegue se imaginar na situação dele, né? Essa prefere Abraão. Podemos citar aqui algumas, como a chamada dele, que você numa situação dessa, né? Benzão, né? Por cima da carne seca, de repente sair assim, por nada, né? Tem que ter realmente muita fé para largar tudo, para seguir, para obedecer a palavra do Senhor. Temos também a promessa que Deus fez a ele de um filho. Meus irmãos, quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos e prometeu a ele que ele seria pai de uma grande nação. Só que tinha um problema, né? Sara era estéril, né? E Abraão, 75 anos, Sara estéril, e aí, como é que fica? E as coisas de Deus são assim, né? As coisas de Deus são assim, né? São bem complicadas. Um homem velho daquele, aí daqui a pouco o tempo vai se passando, daqui a pouco Abraão está com 80, 85, aos 86 anos, né? Deus chega de novo para Abraão lá e diz para ele, né? Renova lá, né? O compromisso dele, o pacto lá com ele e tal, e Abraão com 86 anos. Aí ele falou, Senhor, né? Pô, tudo bem, Senhor. Eu tô falando, né? Olha, Senhor, minha esposa já está com de idade, e é estéril, senão ela não teve, como é que vai ser agora? E Abraão riu e falou para Deus assim, ó, Senhor, quem vai ser o meu herdeiro? Já entendi, Senhor, já captei. Quem vai ser o meu herdeiro vai ser o meu servo Eliezer, né? Que nasceu na minha casa. Naquele tempo tinha uma lei que se o Senhor não tivesse filhos, né, o servo nascido na sua casa seria herdeiro de todos os seus bens. E Abraão, então, né, ficou triste com aquilo, tal, né, mas falou, Senhor, já entendi, Senhor, tá bom, já entendi. Aí o Senhor diz, não vai ser seu servo Eliezer, vai sair das suas entranhas. Eu creio que Abraão chegou em casa, comentou com Sara, aquele negócio, né? Aí na época Sarai, né, chegou pro Abraão e disse assim, ó, nós temos uma serva aí, Agar, né? E essa serva Agar aí pode ser sua, né? Ou seja, Abraão foi e fez um filho em Agar e nasceu então Ismael. Ismael, né? E nessa época então Abraão já estava com 86 anos, Sara idosa, né? Estéril. E, meus irmãos, é aquele negócio, né, que a gente, né, nós que somos seres humanos, sempre, não conseguimos entender a vontade de Deus. Aí o que a gente faz? A gente vai e tenta dar um jeitinho, né? Tenta dar um jeitinho. Peraí, Sara pensou assim, eu sou estéril, se nós eu não tive filho, agora então, né, é que não vou ter mesmo. E meu marido também já cruzou o cabo da Boa Esperança. Então, quer saber de uma coisa? Antes que a vaca vá para o brejo, né? Tem H aí, né? Vai lá e, né? Cumpra-se, né? O que está escrito. E Abraão foi e nasceu Ismael. Né? Meus amados, não tem esse negócio de dar jeitinho. Quando Deus tem uma promessa, quando Deus faz uma promessa para a gente, né? A gente confia em Deus e vai, né? E vai. Por quê? Porque se a palavra de Deus nos promete, a palavra de Deus mesmo diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas aquilo que ele prometeu ele vai cumprir, então vai acontecer, né? Por isso que Abraão, né,
Era uma pessoa como nós, que tem dúvidas, que tem medos, e que como nós, quando vê assim essas situações meio complicadas, procura, né, usar a inteligência e tentar dar um jeitinho, mas não é isso que Deus quer. Você fala que tem fé, mas ainda tem um pouquinho de medo. Deus não quer que você tenha medo, Deus não quer que você tenha ansiedade, Deus não quer que você dê um jeitinho em nada. Deus quer que você confie nele. Né? Aí pronto, aí o tempo foi passando, né? Esse Abraão tinha 86 anos, né? O tempo foi passando, já está Abraão com 99 anos de idade, né? 99, Sara com 89, quando aparece o anjo do Senhor Abraão e diz: no ano vindouro, isso, Sara estava lá atrás da tenda, né? Estava Abraão lá sentado nos carvalhos de Mamre, né? Quando vieram os 3 varões, né? Para então ele conduzir lá, mandou Sara fazer um bolo e tal, aquele negócio todo, e Sara estava lá por trás das cortinas, né? Por trás das portas naquele tempo era só escutando o papo, né? Quando o anjo falou, eu acho que eu também ia rir. Quando o anjo falou que Sara com 90 anos ia ter Isaac, Abraão já estava levando o negócio a sério, né? Porque da outra vez ele riu e levou uma empurrada. Então dessa vez, né, ele ficou serinho, sim senhor, né? Não, já tem Ismael, não é Ismael, vai ser Isaac o nome dele. E Sara, quando escutou aquilo, começou a rir. Estou com 90 anos, sou estéril. Já perdi o desconforto desse que está escrito na Bíblia, né? Já perdi o desconforto das mulheres, né? Já perdi E meu Senhor, velho desse jeito, 100 anos de idade, será que vai acontecer? Aí Deus vai, cumpre a promessa dele e a coisa acontece, né? E o milagre acontece. Porque, meus irmãos, apesar do medo, apesar da ansiedade, da cisma, que é comum a todos nós que somos seres humanos, Abraão, ele tinha algo que também nós temos, e por isso ele é chamado pai da fé, e nós somos chamados seus filhos, por parte de Abraão. Nós somos essa nação, esse reino, essa multidão de quem ele é pai das multidões, e nós fazemos parte dessa multidão, de uma multidão que mesmo vindo de uma raiz, né, com defeitos, de uma raiz que tinha, né, problemas como nós temos, mesmo assim a fé dele perseverou, e a nossa vai perseverar também. E a terceira, meus irmãos, das coisas assim, né, inacreditáveis, fantásticas, extraordinárias, advindas de Abraão, fruto da sua fé, foi depois dessa criança chamada Isaac nascer. Já está um garoto, né? Ele pegar e levar o menino, porque Deus falou que queria, né, que ele subisse o monte, fosse adorar e imolasse. Ele ia meter o cutelo em Isaac. Isaac vai e diz: pai, está aqui o fogo e o cutelo, mas cadê o cordeiro? Eu imagino Abraão ali com lágrimas, né, amarrando seu filho para imolá-lo. E quando Isaac pergunta isso, Isaac também é obediente, ele vira para ele, quando ele pergunta: onde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá. Jeová Jiré, Deus proverá. E o Senhor, então, naquele momento, diz: não, eis ali o cordeiro. E a história se torna outra. Mas Abraão, ele ia sacrificar o seu filho na esperança de que Deus iria ressuscitar, né? De que Deus iria ressuscitar. Mas ele teve fé. Teve fé, uma fé que eu acredito que nenhum de nós aqui temos. Eu acho que se uma voz chega no ouvido de Penha e diz assim: pega a Michele, bota o graveto nas costas dela, sobe no fogo, e quando chega lá, tu corta o pescoço dela. Penha dizer: cruz credo, sai, está repreendido. Né? Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. O pai da fé. Porque com uma fé assim, sinceramente, só mesmo sendo Abraão. E por isso Abraão, ele é ovacionado nas 3 maiores religiões,
na face da terra, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? Todas essas religiões, ele é chamado de Pai Abraão, porque é o pai de todos aqueles que têm fé e fazem parte desta grande multidão. Bem, meus amados, um homem que tinha defeitos como nós, né? Como aquela questão do lugar onde ele entrou e disse que Sara, né, era sua irmã, ao invés de dizer que era sua esposa, né? Tivemos esse episódio. E o outro, então, ele tinha defeitos, como nós todos temos, mas apesar dos nossos defeitos, nós fomos abençoados com o dom da fé, porque a fé é um dom, né? Por isso que a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, por meio Da fé. e isso É é dom, Glória a Deus. é dom de Deus. Louvado seja Deus que nos deu o dom da fé, porque tem muita gente aí no mundo que passa a vida toda ouvindo o Evangelho, mas não foram agraciados como nós, com essa fé que nos transporta, que é essa fé que nos faz filho de Abraão, que é o pai da fé. Já quase terminando, meus irmãos, tem uma pergunta que não quer calar. A fé de Abraão o levou até Canaã, e o Senhor disse para ele que um dia a descendência dele seria escrava e passaria quase 400 anos na escravidão, mas que voltaria para aquele lugar ali, voltaria para aquele lugar onde ele estava, que era Canaã. A fé de Abraão o levou a Canaã. A fé de Abraão o levou a ver muitos milagres. Aí a pergunta é: aonde essa fé que nós temos irá nos levar? Aonde que a nossa fé irá nos levar? Há quem diga que a fé nos levará à prosperidade, à cura, a sucessos, a promoções, a vitórias, a riquezas e a comer o melhor dessa terra. Acredite em tudo isso. Acredite em tudo isso, né? Creio que Deus é poderoso para tudo isso, não tenho dúvida nenhuma, né? Mas creio, acima de tudo, que a fé do nosso pai Abraão nos levará a Canaã celestial. Não aquela peregrinação, aquela visita às terras bíblicas, mas nos levará a Canaã celestial, a morada eterna dos salvos, ao reino do Todo-Poderoso, as moradas que lá em João 14 o Senhor nos falou. E se você for olhar Gênesis 15, versículo 1 e 2, e for olhar João 14, 1 e 2, parece que a mesma palavra que Deus liberou para Abraão, que foi o nosso pai, o Deus Pai liberou para Abraão, o pai da fé, o Deus Filho liberou para os filhos de Abraão na fé. Né? Porque lá em Gênesis 15, 1 e 2, está com ela aí, ô Michele? Por favor, lê aí, Gênesis 15, 1 e 2. Olha o que está escrito. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás. Já leu o versículo 1 ou ainda está lendo 1? O 2. Já está lendo 2? Não. É. Só tá bom com 1, né? E essa parte aí que você leu. Por quê? Porque ele falou para Abraão não temer. Porque as promessas dele é se cumprir na vida de Abraão. Ele garantiu a Abraão, não temas, né? E lá em João 14, 1 e 2, está escrito: não se turbe, credes em Deus, na casa de meu pai. Ah, meu pai do céu.
Assim como o Senhor cumpriu a promessa dele na vida de Abraão, Ele vai cumprir nas nossas vidas também. E com certeza, uma dessas chaves, lá no céu, uma dessas chaves dessas casas é nossa, é minha, é sua. Só e somente pela graça que nós alcançaremos pela fé. A fé de Abraão. Pois a mesma palavra que Deus Pai colocou a Abraão, o Deus Filho liberou para nós. E Paulo explica isso. Eu gostaria de pedir a nossa irmã Penha. Está conseguindo ler aí, Penha? Eu gostaria que a nossa irmã Penha, né, ela lesse, para nós terminarmos, Romanos 4, de 13 a 25. Ou tu prefere que a Michelle leia? Está lendo bem aí? Não, eu estou lendo. Tá bom. Deixa eu participar também. Romanos 4, de 13 a 25. Paulo explica essa parte que nós falamos aqui agora, sobre a fé de Romanos 4, 13 a 25. Leia aí só, olha só. Porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não... Acho que não é isso não. 4, você está no 5. Ah, meu Deus. Deixa a Michelle ler, Michelle, você já está no esquema aí. 4, de 13 a 25. Ué, Não foi por intermédio da lei que Abraão Isso, olha ou só. sua descendência. Escuta aí. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência houve a promessa de ser dele do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se é da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está ao regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Continua até o 25. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E se enfraquecerá a fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade, por promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Muito bem. Então, tudo que nós falamos aqui, Paulo explicou aí. Abraão foi justificado pela fé, porque antes da circuncisão, antes de Deus fazer o pacto com ele da circuncisão, ele já tinha recebido a promessa de que seria o pai de uma grande nação, seria pai de multidões. Então, a fé vem antes, dos cerimoniais, da lei, daquele negócio. E depois, ele reteve firme, aquela convicção. Ele, pela fé, alcançou aquilo que nós também alcançaremos, que é a vida eterna. Mas nós alcançaremos pela graça que há em Cristo Jesus, que por nós se entregou
e por nós ressuscitou. Porque ele se entregou, nós somos salvos. Porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Amém, meus amados? Amém.